A decoração de um ambiente requer atenção em todos os detalhes, principalmente quando se trata de iluminação. Aproveite as sugestões de hoje e economize tempo, desperdício e dinheiro em sua obra. O efeito de iluminação é muito importante para cada ambiente. Saber qual a sua função, se é para trabalho ou para descanso, saber o perfil do usuário e observar a decoração do ambiente. Antes de sair salpicando no teto as luminárias, faça um estudo mais adequado e cauteloso sobre cada ambiente a ser projetado. E nada melhor do que consultar alguém que seja especialista na área de iluminação, pois existe muitas informações e detalhes técnicos. A luz ambiente, que é a iluminação geral de um ambiente, pode ser classificada em luz difusa ou luz indireta. Esse tipo de iluminação não tem a intenção de ressaltar um tipo de objeto, mas ajuda na percepção de todo o ambiente e tem uma maior flexibilidade na disposição interna dos ambientes. É um tipo de iluminação que pode ser usada em qualquer local da casa. A luz indireta, trabalhada por meio de reflexão, onde o faixa de luz é direcionada para cima e reflete um ambiente, dá um charme a mais. É uma luz mais suave e é agradável, pois a fonte de luz não vai diretamente aos olhos, se vê somente o efeito já produzido. Para isso, é necessário escolher acabamentos corretos, que escondam a lâmpada e faça a reflexão. Já a luz difusa é uma luz mais homogênea, que distribui por igual no ambiente. Esse tipo de luz é mais versátil e pode ser utilizada em qualquer ambiente, como salas, quartos, banheiro, cozinha, garagem e, por que não, corredor. Mas lembre-se, se for sala ou quarto, é importante ter outros tipos de fonte de luz. Nem sempre deseja-se somente a luz central no ambiente. Se você quer uma luz que proporcione luz e sombra, são chamadas a iluminação pontual, aquela que devemos dar destaque a algum elemento, como quadro, revestimento, texturas. Ela realça e dá mais charme aos ambientes. A iluminação decorativa é uma luz mais aconchegante. A intenção dela não é iluminar, mas sim deixar o ambiente acolhedor. Já a funcional, como o próprio nome diz, ela deve ser funcional e está relacionada à estimulação de atividades física e mental. Já a luz cênica é uma luz mais intimista e convidativa, ideais para locais onde recebemos visitas, como as salas, os home theaters. Aqui na Iluminar, você encontra uma variedade grande de luminárias. São pendentes, baflões, arandelas, luminárias articuladas de piso. Aqui na Iluminar, você encontra uma variedade grande de luminárias. São pendentes, baflões, arandelas, luminárias articuladas, luminárias de piso, abajur, balizadores, lustres, embutidos e trilhos. Está querendo decorar e não sabe como fazer a iluminação da sua casa ou do seu comércio? Então, você está no lugar certo, na hora certa. Estou hoje com a Beatriz Senechal, que é uma apaixonada por iluminação, e está aqui para dar algumas dicas e sugestões. Bia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bia, sem dúvida, um projeto de iluminação faz toda a diferença em um projeto, né? E como que você insere nos seus projetos todo o detalhamento? Como que é que você passa, sugere para o seu cliente qual o tipo de iluminação certa? Como que você faz? Bom, eu sou apaixonada por iluminação. Eu acho que a iluminação ela tem o poder de criar vários ambientes em um único ambiente, né? Várias ambiências, várias sensações.
Às vezes você quer destacar uma coisa, às vezes você quer que aquela coisa fique só como pano de fundo, e a gente consegue fazer essa brincadeira muito fácil com a iluminação. Os meus projetos, normalmente, eles são assim, muito bem detalhados a nível de iluminação. Eu gosto de ter sempre uma iluminação de base, porque o cliente não vai sair acendendo todos os interruptores, né, de um ambiente, ele vai assistir uma televisão no dia a dia quando ele chega do trabalho à noite. Então, existe sempre uma iluminação de base, que não necessariamente essa iluminação de base seria uma iluminação de um plafond, pode ser até uma iluminação indireta, confortável, né? E aquela iluminação que eu chamo de iluminação cenariosa, que é a iluminação que a gente usa para receber, para criar um charme numa marcenaria, ou seja, numa cabeceira de cama, uma luz de apoio na hora de uma leitura, enfim. E eu gosto muito dessa brincadeira, de você pontuar iluminações diferentes, de maneira que esse ambiente crie carinhas diferentes, né? Enfim, de acordo até com o humor da pessoa, acho que a gente brinca muito em relação a isso. As próprias luminárias estão favorecendo os nossos projetos, né? Porque elas estão vindo bem transadas, acabou aquela ideia, só tem um tipo de pendente, onde eu vou usar pendente? Não tem uma regra, né? A gente põe ou a iluminação do piso, ou essas arandelas que vêm com efeitos, que tem vários tipos, então dá pra gente brincar bastante, né, Bia? Não, dá, e assim, como você falou até de pendente, um pendente hoje em dia é uma escultura. Ele não necessariamente está na sua mesa de jantar, ele pode estar em cima de uma mesa lateral, ele pode estar sobre uma bancada de um lavabo, ele pode estar no meio de um estarzão, né, onde tem uma mesa de centro imenso e você pode descer um pendente ali, quer dizer... antigamente a gente, quando via os imóveis, era uma luz central, né? Você entrava num cômodo, era uma luz, no outro cômodo era um ponto central, no outro um ponto central, né? Às vezes no banheiro a gente tinha aquelas arandelinhas padrões e um ponto central. Pouco também se usava em rebaixo de gesso, né? Antigamente era tudo na laje rebocada. Hoje em dia é tudo rebaixado com gesso, que nos permite outras iluminações também e outros efeitos luminosos. Iluminação indireta, né, que a gente faz muito com gesso. Exatamente. Hoje deixou de ser aquele padrão. A iluminação a gente faz aquele rasgo, né, de indireta e dali. Não, hoje você pode colocar atrás de uma cabeceira de uma cama, numa prateleira, você coloca aquele rasgo e coloca aquela fita de LED. Exatamente. Né? Se você não quiser colocar aqueles pontinhos, né, você faz uma iluminação contínua. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente cria vários ambientes, né? Várias cenas, né? Enfim, eu tenho uma tendência forte pela luz amarelada, né? Aquela que a gente chama de branco morno, warm white, enfim, o branco mais amarelado. A luz branca, normalmente, eu deixo para inserir mais em ambientes como áreas mais de higiene, né, por exemplo. Cozinhas, né, banheiro, cozinha de área industrial, de restaurante, enfim, que são áreas que você tem que ter um cuidado muito grande com asepsia, enfim. Mas, na maioria das vezes, até consigo mesclar, colocar um pouco da luz amarela com um pouco da luz branca, porque aí você consegue uma iluminação que reflita as cores de forma mais precisas, né? Mas a luz sempre amarelada, porque eu acho que ela dá um conforto maior, principalmente nas residências. Às vezes as pessoas, a luz branca ilumina mais. Ela não ilumina mais, né? Isso é uma falsa impressão de que a luz branca ilumina mais. Eu acho a luz amarelada mais confortável aos olhos. Aquele aconchego. Exatamente, né? Ela aquece, né? Então, geralmente eu pontuo mais a luz amarelada. A luz distribuída, a gente não tem um único foco de luz. A iluminação no gesso, o gesso é uma coisa que realmente hoje em dia propicia. O gesso até começou a ser mais utilizado até por uma questão de custo, né? Um gesso liso hoje em dia sai mais barato que você rebocar uma laje. Fala para as pessoas que estão em casa, tipo de iluminação. Por exemplo, nós temos essa parede com 3D. Aí a pessoa quer realçar esse efeito. Qual o tipo de lâmpada de spot você sugere? Normalmente eu uso spots de dicróica, que a luz é mais fechada. Gosto muito de fazer um rasgo para dentro, que eu chamo de cortina de luz, né?
mas ela não é com fita. E eu distribuo de 60 em 60 centímetros um spot e ele vai lavando aquela parede. E esse efeito de luz e sombra que a própria lâmpada vai dando, vai mostrando essa luz e sombra nos desenhos do próprio 3D, entendeu? Mesma coisa com papel de parede, um papel de parede que tem uma textura, né? Para focar mesmo, assim, você vai ver o detalhe do volume que aquele 3D te dá, daquela impressão do 3D. Tá. E quando a altura do pé direito, né, a altura da base e o teto for mais alto, você continua usando esse de... Não, aí eu uso a R111, né, porque é uma luz que é feita para vencer o pé direito duplo. É então, isso é nesse ponto que eu queria chegar. A gente pode ter vários efeitos num mesmo projeto, né? Mas com diferentes tipos de lâmpadas. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero colocar, ela falou que é isso. Não, cada projeto é um tipo de equipamento, tecnologia que a gente vai realçar. Não tenha dúvida. Pé direito duplo é uma questão muito específica, né? Até para você, essa luz ela tem que chegar até a gente, né? Então um pé direito, imagina, 5,5 metros, 6 metros, existe uma lâmpada específica que vai fazer essa luz chegar até a gente. Esse mini LED nunca vai alcançar. Elas morrem, né? Na verdade, às vezes eu uso alguns recursos para aproximar quando o pé direito é muito alto. Eu crio um detalhe em gesso acartonado na parede, que eu faço uma luz lavada no meio da parede. Que aí já te ajuda a ter uma luz mais para baixo, uma luz mais tênue, sem ser uma luz tão focada direto. Mas isso varia de projeto para projeto. É claro que esse detalhe ele tem que ir de encontro ao layout, tem que ir de encontro a um projeto de marcenaria. Às vezes eu associo essa caixa, a caixa onde eu vou embutir a cortina, né, para não aparecer o trilho, enfim. Então, muitas vezes eu uso até esses recursos na marcenaria, por exemplo. Eu vou fazer uma marcenaria, eu vou fazer essa caixa? Não, então eu vou jogar uma iluminação por trás. Né? E tudo a gente faz pensando, né? Porque a gente já vê o efeito. A gente sonha com aquele resultado. E quando o cliente vê, nossa, tem certeza que você vai botar a luz aí, né, Bia? Não, com certeza. Né? Não. Então, olha assim, nossa, olha a minha planta luminotécnica, né? Aí vê aquele bonde, isso tudo de lâmpada, né? Você é louca. Só que a gente esquece o seguinte, hoje as lâmpadas são de LED, né? De baixo consumo. Elas esquentam muito pouco, né, ou quase nada. Antigamente as luminárias, elas eram as dicróicas, elas esquentavam muito, elas mudavam a cor de um tecido, elas aqueciam o ambiente, quer dizer, então isso você tinha um consumo maior até às vezes de climatização do ambiente. Então hoje em dia não, a gente tem as luminárias, as lâmpadas são de LED, de baixo consumo, a gente dentro do LED a gente tem vários tipos de lâmpadas, a gente tem as ARs, a gente tem as dicróicas, a gente tem as lâmpadas par. A gente tem as lâmpadas de filamento, que são lâmpadas para ficar à mostra mesmo, enfim, né? Lâmpadas de efeito. Então a gente tem tantas opções, né, para explorar e colocar isso dentro do projeto, para que o projeto fique rico, né, em termos de iluminação. E essa riqueza em termos de iluminação, ela acaba adornando todo o restante, né? Ela adorna a marcenaria, ela adorna o mobiliário, ela adorna as cores na parede, enfim. E realça, né? E você colocando um tom amarelado, né? Dá aquele aconchego. O amarelado é aquele quente, né? Então você passa aquela temperatura. Não quero dizer que o ambiente esteja quente. O ambiente está normal. Só que a lâmpada em si passa aquele aconchego, exatamente. Né? Então o clima é completamente diferente. E às vezes até, o que é engraçado, por exemplo, não é claro que em projetos residenciais, mas em projetos, por exemplo, comerciais, a gente coloca inclusive o teto preto, né? E coloca teto preto, spot preto. Aquilo vai ficar fúnebre, não. Aquilo fica o máximo dentro daquela proposta. Né? Então, quando você olha a iluminação dentro daquele teto escuro, aquilo toma uma proporção, um efeito cenarioso, né? Bastante cenarioso. Que a pessoa não espera, né? Cria aquele choque e fala assim, nossa. Às vezes também, eu adoro. Projeto para cliente, assim, que... nós vamos pintar aqui o teto todo de preto. Teto preto! nós vamos pintar o teto de preto. E o efeito é surpreendente. Porque a profundidade, quando você olha assim, fica... Se você tá com um espaço,
apertadinho, você coloca aquele cenário, cria aquela amplitude. Aí você olha, você vai olhar o quê? Você vai olhar justamente aonde você pontuou, onde você está realçando, que é a iluminação. Exatamente. E as luminárias hoje estão belíssimas, vale o investimento, né? Vale muito o investimento. Se a pessoa não quer gastar, então coloca aquele fio colorido, o bocal, compra uma lâmpada de filamento. Tipo uma gambiarra, faz uma gambiarra sofisticada, né? A moda agora, a tendência industrial, a gente coloca os trilhos, coloca os conduítes, tudo Adoro, exatamente. Adoro também essa pegada das calhas eletrificadas. Estúdio, né? Quem quer uma obra rápida, limpa, eu acho que é o ideal. Super legal. E é uma pegada, e acaba sendo decorativo. Né? Você vê, a iluminação hoje, ela deixou de ser de apenas cumprir o papel, que é o papel inicial de iluminar, e passou a fazer parte da decoração. Né? Então, os lustres são extremamente decorativos, a iluminação pontual ela é extremamente decorativa, as calhas eletrificadas elas vão te transportar para uma outra atmosfera, que é extremamente decorativo. Ninguém pensa mais, pelo menos eu acho, né, em ter uma mesa de jantar e não ter aquele lustre, né, aquela luminária, todo mundo já sonha. Então, chega de paflon, gente. Já deu. Com certeza. Tem clientes, inclusive, que chegam a mim assim, eles ainda não sabem o que querem de mesa de jantar. Bia, mas eu vi um lustre. Eu tenho um cliente que eu estou fazendo um projeto para ele que, assim, a única coisa que ele já comprou na casa não tem é o lustre, que ele se apaixonou. Isso é muito bacana, porque vai meio que na contramão. E já vai te direcionando, você já sabe qual o estilo do cliente, por mais que você não queira colocar aquela personalidade toda sua no projeto, que a gente acaba imprimindo um pouco. De certa forma, sim. Né? Uma linguagem muito, assim, que é muito nossa, né? Cada um tem uma personificação no projeto. Então, quando ele já escolhe, já traz aquele, a gente já fica assim, que bom, né? É o perfil dele, é o que ele quer, então a casa vai ficar com a cara dele. Né? Isso é muito bom. Bia, obrigada. E eu que agradeço, foi ótimo o papo, obrigada. Eu acho que ajudou bastante, né? Então, se você tem alguma dúvida, quiser trazer um bate-papo legal, coloca na nossa página no Face. Eu tenho certeza que Bia vai ter um prazer de responder. Com certeza, com o maior prazer. Eu também te respondo, tá? Te aguardo lá. O que é belo não pode ficar no escuro. Valorize cada detalhe do seu projeto. Venha para iluminar. Fica na Dr. Gilberto Cardoso, 138, Turf Centro, aqui em Campos.